Aula 7. Avançar aqui um pouquinho nos detalhes da expansão e fração parciais. Retomar o que a gente começou de linearização, fazer alguns exemplos. Depois a gente vê o tipo de resposta dinâmica no sistema linear, de segunda ordem. E aí aqui a gente vai deixar na próxima aula para detalhar um pouco sistemas de primeira ordem. Aqui são as mesmas referências que a gente tem usado. Eu vou começar com um exemplo aqui de expansão e frações parciais, que é uma coisa que vai aparecer em todo exercício. A partir de um sistema, a gente modela ele com equações diferenciais. E essas equações diferenciais, né, uma ou mais, a gente tenta registrar aqui, né, calcular a função de transferência, que é uma função que depende desse S, e ela é obtida a partir da transformação de Laplace da saída e da entrada. Então, o que a gente quer fazer em algum momento vai ser, como a gente já fez, a partir dessa função, a gente quer reescrever de tal forma que a gente possa usar a tabela. Então, está aqui um exemplo. Tem essa função. Eu quero separar o S mais 1 e somar com a outra parcela que vai ter no denominador S mais 2. Então, para fazer isso, preciso descobrir quais são os K's, né, K1 e K2, tal que o resultado seja o mesmo lá de cima. E é o que a gente faz, e eu estou colocando aqui de maneira um pouco mais sistemática, né, é multiplicar a equação primeiro por S mais 1, o primeiro denominador aqui que a gente quer separar. Quando a gente faz isso, a gente acaba liberando aqui K1, e do lado direito a gente fica com esse S mais 1, S mais 2, e do lado esquerdo também o S mais 1 ele sumiu. E aí o que a gente faz é igualar o S, ou aproximar o S ao valor do polo, de um dos polos do sistema relacionado ao S mais 1, que é o menos 1. Se S é igual a menos 1, a gente zera esse denominador e, por definição, isso vai ser um polo, né? Porque o limite, essa função fs vai para infinito. Então, se a gente substitui esse S igual a menos 1, a gente zera o termo aqui de K2, que é o que a gente queria, porque a gente quer obter K1. E quando a gente substitui S por menos 1, a gente chega no resultado que está aqui, K1 é igual a 2. Então, esse é o procedimento, digamos, um pouco mais sistemático de a gente chegar nesses numeradores que estão multiplicando essas frações parciais que a gente criou. Se a gente multiplica agora por S mais 2, vai acontecer algo similar, mas agora em relação a K2, né? Porque eu vou ter o K1 multiplicando o S mais 2, o K2 vai ficar livre, e eu vou agora usar o S menos 2, de tal forma que eu suma com K1, e aí substituindo o S por menos 2, a gente obtém o K2 igual a menos 2. E aí, o que a gente quer, no final das contas, né, é calcular o F de T, e a gente precisa da transformada de Laplace inversa, e a gente conseguiu separar em 2 e menos 2. Na tabela, a gente vê que esse termo daqui está relacionado com a transformada inversa dele, é 2 menos T, a partir de T igual a 0. Isso é a nossa definição. Então, às vezes, a tabela vai mostrar essa função aqui, o zero de T. Então, só para relembrar, essa aqui é uma função de grau unitário que vale 1 a partir do valor que está aqui, que no caso é 0. A partir de 0, eu tenho essa função U, que vale 1 constante em todo o domínio. Que é a mesma coisa de dizer que toda essa minha função é igual a 0, antes de 0, e a partir de 0 o que eu tenho é esse resultado. Então, colocando de maneira um pouquinho mais geral, quando eu tenho uma função de S, que vai ter um numerador, e um denominador, que é S mais 1, S mais P1, S mais P2, até S mais Pn, então são N polos, e aí eu tenho que fazer aqui uma observação. Eu estou seguindo aqui a notação do Nise e do Ogata, onde eles colocam S mais P1, S mais P2, etc. Mas repara que P1 não é o polo. O polo é menos P1. Se eu substituir S por menos P1, eu zero a parte de baixo, e aí eu estou respeitando aí a minha definição de polo. O denominador eu já separei aqui
com as frações que depois eu vou querer separar. Então, já tenho S mais P1, S mais P2, até S mais Pn. Quando eu separo, eu vou agora fazer K1 sobre S mais P1 mais K2 sobre S mais P2 até Kn. E o que eu vou fazer agora é a mesma sistemática. Para saber quem é K1, eu multiplico toda a expressão por S mais P1. E o que vai acontecer quando eu multiplico toda essa equação aqui por S mais P1, eles vão ficar com S mais P1 em cima. Esse termo daqui vai ficar com S mais P1, que vai dividir com o termo de baixo. Então, eu liberei o K1. E quando eu disser que o S vale menos PI, todos os termos que agora estão multiplicados por S mais PI, P1 no caso, vão zerar. Sumiu aqui do denominador o S mais P1, que eu multipliquei por cima. Sumiu aqui do denominador S mais P1, liberando aqui K1. E eu faço isso para todos os termos, que vão zerar quando escrever que S é igual a menos P1. Então, todos os termos vão para zero, quando S for igual a menos P1. E eu acabei de descobrir como é que eu calculo o meu K1 a partir dessa sistemática um pouco mais geral. Faço a separação, né? S mais 4, S mais 8, com os respectivos Ks. Multiplico por S, libero o K1, substituo S igual a zero, obtenho o valor de K1. Multiplico por S mais 4, libero K2, zero todos os outros termos. Quando eu escrevo S igual a menos 4, substituindo aqui S igual a menos 4, eu obtenho o valor aqui de K2. E o mesmo procedimento para o último K3, agora usando S mais 8 e substituindo S por menos 8 para obter K3. A situação de eu tenho raízes repetidas. Então, se eu tenho raízes repetidas, eu vou ter que expandir de maneira um pouco diferente. Agora eu vou ter que usar essa estratégia aqui de K1S mais 1, K2S mais 2 ao quadrado. Então, o que a gente fez aqui foi o S mais 1, a gente manteve o procedimento, e o S mais 2 ao quadrado, a gente precisa abrir em dois termos, um S mais 2 ao quadrado e o outro S mais 2. E eu multiplico por S mais 1, faço S igual a menos 1, e a gente chega naquela constante K é igual a 2. K1 é igual a 2. Agora, o que eu vou fazer é multiplicar por S mais 2 ao quadrado, na expressão. Quando eu faço isso e eu igualo S a menos 2, eu consigo zerar todos os termos, menos o termo que está aqui com K2. Então, eu consigo obter quanto vale o minha constante 2. E no caso de K3, o que eu vou ter que fazer, e aí o procedimento assim, um pouco diferente que a gente vai ter que fazer, porque para liberar o K3, o que a gente faz é derivar essa expressão aqui em relação a S. E quando eu derivo em relação a S, eu libero aqui K3, né? Porque quando eu derivo vai dar 1 mais 0. Então, vou ficar só com K3 aqui em cima. Derivando essas duas outras expressões, verifiquem depois, eu chego nesse resultado, né, derivando em relação a ds, chego aqui nesse resultado, mas quando eu escrevo S igual a menos 2, eu acabo zerando esse termo, então eu fiquei com uma expressão que só depende de K3, então eu consigo obter a minha terceira constante. Então, quando eu quero recuperar aqui a função de tempo, do tempo, faço a Laplace inversa, está aqui a expressão aberta em termos das frações parciais, agora com raízes repetidas, e aqui, olhando na tabela, eu tenho essas três funções aqui que aparecem. O procedimento geral aqui, quando eu tenho raízes repetidas, e aqui eu só estou colocando esse adicional das raízes repetidas, eu tenho essa função que tem no numerador, mas eu tenho aqui, o termo aqui é S mais P1 elevado a R, depois eu sigo com os outros, que não se repetem, e aí o que eu faço é pegar esse primeiro e abrir, né? Esse K1 S mais P1 elevado a R, depois elevado a R menos 1, até elevado a 1. Então, abrir esses R componentes em R frações. Depois eu continuo, né? O KR mais 1 está relacionado aqui ao S mais P2 e assim por diante. Eu já sei como chegar nesses resultados, né? Quando eu não tenho raízes repetidas, e quando eu tenho raízes repetidas, está aqui a fórmula sistemática para chegar no resultado. Para eu chegar nesses KIs relacionados às raízes repetidas, eu multiplico toda a expressão por S mais P1 elevado a R, e aí o que eu faço, eu obtenho esse F1, né, que é o
o F que eu tenho vezes S mais P1 elevado a R. E o que a gente vai fazer para chegar no K1 é calcular as derivadas. Então, primeiro a gente começa com igual a 1, ou seja, não calcula a derivada. É isso, eu faço a primeira derivada desse F1 que tá em relação a S, que foi o que eu fiz aqui. Derivei esse lado aqui, esse outro lado aqui, toda a expressão por S. Eu tenho uma função de S, que é S ao quadrado, mais 2S mais 3, e aqui eu tenho uma expressão cúbica, né? Eu tenho menos 1 aqui que aparece 3 vezes, 3 polos menos 1. E o que a gente faz é abrir em S mais 1 ao cubo, S mais 1 ao quadrado, S mais 1. Então, a gente seguiu o procedimento. Multiplico toda a expressão por S mais 1 elevado ao cubo e levo S a menos 1, eu chego em K1. Se eu faço agora a derivada dessa expressão e jogo S a menos 1, eu chego a K2 igual a 0. E se eu faço agora a terceira derivada, eu chego aqui e levo S igual a menos 1, eu chego a K3 igual a 1. Então, eu não estou fazendo desenvolvimento, está no OGATA, se não me engano. Faço esse desenvolvimento para ter certeza que está clara a expressão aqui que eu usei para generalizar esse procedimento para as raízes repetidas. Então, acabou. Então, a gente tem aí um método bem geral, né? Lembra que se eu tenho uma função de S, eu posso separar em numerador e denominador. O denominador eu posso calcular as raízes, que são os polos do meu sistema. E se eu tenho esses polos, eu posso organizar os polos. Último exemplo, eu tenho agora uma equação diferencial de segunda ordem. Eu tenho aqui o Z, 2 pontos, mais Z forçado aqui com seno de T, condições iniciais nulas. Passo Laplace, mas aqui é o caso típico aqui de uma ponte. Ou dependendo das condições de contorno, né? E aí eu estou dizendo que eu tenho aqui um certo deslocamento Z. Eu estou dizendo que o amortecimento é pequeno, então se eu forço para baixo, eu tenho uma resistência dessa estrutura. Essa estrutura pode vibrar aqui, se eu puxar ela para baixo e soltar, ela vai ficar vibrando para sempre, ou, digamos, vibrando muito tempo. O amortecimento é baixo, eu não estou considerando aqui na minha formulação. Só que agora eu coloco uma força, por exemplo, as pessoas estão passando aqui com uma certa frequência, né? Então essa frequência vai estar provocando a estrutura. Então vamos ver, nesse caso, como é que fica o resultado e vamos usar, no primeiro momento, expandir inferências parciais, depois ver que talvez a ideia melhor seja outro caminho. Então está aqui, passando Laplace, né, o Z, isolando o Z, já transformado em Laplace, é 1 sobre S ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, já considerei aqui o meu S ao quadrado mais 1 que foi aqui para baixo, e eu já fiz aqui a transformada de Laplace do seno, que também deu um S ao quadrado mais 1, por isso que apareceu 1 elevado ao quadrado aqui embaixo. Depois eu olho direitinho a tabela. E aí o que eu poderia fazer é o seguinte, não, calma aí, quais são os polos desse sistema? Eu tenho 2 polos, eu tenho 4 polos. Eu tenho o polo menos J, que aparece 2 vezes. Eu tenho o polo mais J, que aparece 2 vezes. Então, eu separei aqui exatamente como eu mostrei para vocês ali na nossa estratégia. Como aparece com raízes repetidas, a gente usa a estratégia e abre aqui K1 sobre, considerando lá o primeiro polo, né, S mais J elevado ao quadrado, mas está repetido, então tem um S mais J que aparece agora o K2 aqui em cima, e eu faço a mesma coisa para o outro polo repetido aqui do lado. Então, agora que eu tenho essa parte separada, eu consigo, usando lá a estratégia que eu mostrei para vocês, chegar no K1, no K2, no K3, no K4. O objetivo é chegar a quanto vale o meu SQT. Será que eu estou forçando o sistema vai fazer assim? Será que eu vou forçar o sistema, ele vai fazer assim? Ou será que eu vou forçar o sistema e ele vai fazer assim? Todo mundo já visualizou que eu estou num caso de ressonância? Ômega n é 1 radiano por segundo, e eu tenho aqui um forçamento que também está aqui no 1 radiano por segundo. Agora sim. Então, se eu estou forçando aqui na mesma frequência natural do meu sistema, e o sistema não tem amortecimento, vocês já têm esse conhecimento, não sei se vocês identificaram de cara, mas vocês conseguem visualizar agora, que eu espero
que é a resposta que eu vou obter a partir da transformada inversa, me gere um resultado que é oscilatório e que aumenta sem limite quando o tempo vai evoluindo. Eu aqui no resultado, mas não vai me ajudar muito, né? Porque eu vou ter esses K1, mas eu não vou conseguir relacionar esse resultado com a tabela. Então, o caminho alternativo, que é o que eu vou fazer aqui, ao invés de seguir pelo caminho dos polos complexos, a sacada eu pego essa expressão, multiplico por S e divido por S. Por que eu estou multiplicando por S? Porque eu tenho lá na tabela uma coisa muito parecida com o que eu gostaria, né? Aparece lá na tabela que a transformada de t seno de t sobre 2 é igual a S sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aí tem os ômegas que eu estou ignorando, porque no nosso caso o ômega é 1. Então já estou simplificando aqui esse resultado. Então olha lá na tabela que a gente tem esse resultado. Então o macete aqui é multiplicar por S, de tal forma que eu consigo identificar de maneira imediata esse resultado na tabela. E a consequência é que eu fiquei com S sobrando. Mas esse S sobrando, se eu olhar na tabela, 1 sobre S vezes uma função de f, quando eu faço a transformada inversa, o resultado vai ser a integral do fzinho de tal de tal. Então está aqui. Quando eu faço a transformada inversa dessa função daqui, eu vou ter a integral, né, porque é uma função vezes 1 sobre s. Então vai ser a integral. E aí eu faço a Laplace inversa dessa função, de t sobre 2. Então tem aqui 1 meio de tal seno de tal de tal. Eu tenho que fazer a integral, faço a integral e eu vou obter aqui 1 meio de seno de t cosseno. E aí, só fazendo um comentário final antes das perguntas, feito esse resultado, vamos olhar a resposta. A resposta vai ser o t evoluindo, eu começo em 0. Depois eu começo a avançar no tempo e aí vou começar a aumentar a minha amplitude. E está vendo que tem um termo t que está multiplicando o cosseno. Então eu acabo criando um cone aqui, de tal forma que eu estou oscilando na frequência 1 radiano por segundo, que é a frequência natural, e a frequência que eu estou excitando o sistema, e esse sistema é instável porque ele cresce sem limites. Então, só para fazer um fechamento dessa primeira parte, o que a gente está vendo aqui são algumas manipulações algébricas e estratégias matemáticas para a gente, a partir do momento que a gente tem essa função de S, que vai aparecer da minha equação diferencial, como é que eu faço para obter a função de t, que é o que eu quero, que é a resposta no tempo. Quando eu tenho sistemas não lineares, eu tenho aqui a derivada do meu estado, que vai ser igual a uma função não linear, uma função vetorial, desse meu estado e de entradas que estão forçando o meu sistema. Então não tem como escapar, não tem Laplace, não tenho nada. Tenho aqui toda a formulação não linear que está embutida aqui nessa minha equação. A partir daqui, e aí o que a gente vai fazer hoje é fazer a linearização de tal forma que o x, né, a vibração em torno de uma configuração pré-tensionada, vou chamar aqui de um barra aqui, vai ser igual, então esse barra significa que a vibração em torno de uma configuração pré-tensionada vai ser igual ao meu A vezes o x em torno dessa configuração, mais um B vezes um U em torno dessa configuração. E a partir do momento que eu linearizei, eu posso usar a transformada de Laplace. E outro caso, é o caso que a gente comentou, de um pêndulo invertido, por exemplo, aquele de Segway, onde eu coloco lá, eu quero um certo ângulo, que vai ser a minha configuração, que vai fazer o carro andar, e eu quero linearizar, porque eu quero tomar minhas atitudes, eu quero garantir que o meu sistema ele não vibre muito em torno dessa configuração. Então é razoável linearizar o sistema em torno dessa configuração e definir a estratégia de controle, por exemplo, desse sistema. E aí, isso são alguns exemplos, a gente comentou, né? Se olhar os indicadores, várias aplicações, qualquer movimento grande aí de corpos rígidos vão provocar um sistema não linear, e aí eu vou ter que linearizar em torno de uma configuração, por exemplo, um avião, caso eu queira usar essas ferramentas lineares. Vou em frente.
eu vou agora repetir agora os slides que a gente viu na última aula. A gente definiu aqui uma função escalar que eu queria linearizar em torno de uma configuração, em torno de x igual a A. E a gente viu que a gente pode expandir em série de Taylor, que tem vários termos, só que a gente vai parar no termo linear, porque a gente quer linearizar o sistema. E aí o que a gente falou, mas isso é pouco para a gente. E lembra que eu tenho lá o meu derivado do meu estado é igual a uma função vetorial não linear do meu estado e de U. Então eu preciso tratar com funções vetoriais. Quando eu paro no primeiro termo, essa função daqui é um vetor, né? Eu tenho uma função 1, que depende de x1 até 3 pontinhos xn. Eu tenho a função 2, que depende de x1 até xn, etc. Então, isso tudo, essa é a minha função. Eu quero linearizar em torno de uma configuração x igual a A, então eu calculo f em A, eu somo com o primeiro termo, mas agora, como eu tenho uma função vetorial, essa derivada em relação a x da função avaliada em x igual a A é a matriz jacobiana. Então, eu derivo aqui a primeira funçãozinha em relação a x1 até xn, então completo a primeira linha da minha matriz, e depois eu sigo com as outras funções e avalio aqui em x igual a. Então, por exemplo, se eu tenho um x1 ao cubo em algum lugar, quando eu faço a derivada, eu vou ter um x, 3x1 elevado ao quadrado. Mas quando eu avalio x1 igual a zero, esse termo vai embora. Mas se não tiver em zero, tiver em 1, eu vou ter o valor 3 dentro dessa matriz. Essa matriz não depende de x, porque ela é só escalares que estão espalhados aí como entradas da matriz, porque eu especifiquei o ponto que eu quero analisar. Faço o y linear, que vai ser o y avaliado onde eu quero linearizar, que é, no caso, no tempo igual a 2. Faço a derivada, avalio em tempo igual a 2 e multiplico por t menos 2. Aí eu vejo claramente aqui que eu acabei com termos cúbicos e quadrados, qualquer termo não linear. Eu posso reescrever, então tem um ΔY aqui, então estou vendo aqui a perturbação em torno da configuração de equilíbrio, vai ser igual a 36 vezes o quanto eu estou me afastando daquele ponto de equilíbrio. Aqui é a relação linear que eu obtive com esse procedimento. E aí, voltando à minha motivação, eu sei que o derivado do meu estado é igual à função vetorial que depende do meu estado e de U. Então, tem, na verdade, duas dependências aqui. Não depende só de x, eu tenho x e de U. Então, vamos considerar aqui que eu tenho duas variáveis aqui. O f é a função de duas variáveis, o 1 e o 2. Nesse caso, o que eu vou fazer é separar em dois termos, acho que a gente viu um pouquinho isso na última aula, que o y vai ser igual ao f avaliado nesse ponto de equilíbrio. Depois eu faço a derivada de f em relação ao 1, avaliado no ponto de equilíbrio, vezes o 1 menos o barra, quer dizer, o quanto eu estou desviando em relação ao meu equilíbrio, e eu tenho que somar isso também com a derivada de f em relação ao U2. E aí eu multiplico por U2 menos o ponto de equilíbrio, que é o 2 barra. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais fácil. Então, eu quero linearizar uma função z, que é uma função de x e y. Então, tem duas variáveis aqui que estão aparecendo. E eu quero linearizar em torno dessa configuração. X igual a 6, y é igual a 11. E aí, vou seguir o procedimento. Derivo a função primeiro em relação a x, que dá y, e igualo isso ao meu ponto de equilíbrio. Avalio essa função no meu ponto de equilíbrio. Faço a mesma coisa da função, derivo em relação a y, que dá x, e avalio no meu ponto de equilíbrio, que é x igual a 6. E agora eu escrevo lá a minha formulação que define o meu sistema linearizado. Então eu tenho o z, vai ser igual ao z de equilíbrio, mas já passei o z aqui para a esquerda, então eu tenho o z menos o z avaliado no ponto de equilíbrio, vai ser igual a 11, que é o que eu obtive aqui, vezes o x menos o x de equilíbrio, mais 6 vezes y menos o y de equilíbrio. Se eu quiser abrir um pouco mais a conta, eu sei que o z de equilíbrio, eu vou multiplicar 6 vezes 11, que dá 66,
eu sei que o x de equilíbrio é 6, o y pendida. Não é equilíbrio, né? É a configuração em torno da qual eu quero linearizar. É equilíbrio se eu tiver né, no caso lá no espaço de estado, se o x ponto é igual a zero, é o que eu tenho equilíbrio. Então, vou ter que comentar aqui de uma maneira bem rápida, né? Então, o que a gente fez é linearizar em torno de uma configuração específica, que é x igual a 6, y igual a 11. E nessa configuração específica, eu calculo todos os termos que eu obtive, que eu tenho expresso no slide anterior. E aí, quando eu abro essas contas, eu tenho que o z linear vai ser o z obtido na configuração que eu tenho interesse, vezes 11, mais 11 vezes essa diferença, mais 6 vezes essa diferença. Isso ficou claro. Eu falei equilíbrio, mas eu falei errado, tá? A pergunta que foi feita na última aula é, tá, mas e aí, quanto eu estou perdendo com essa linearização? Será que ela é boa o suficiente? Aí a gente vai fazer aqui um teste, né? Eu vou usar um x igual a 5 e um y igual a 10. Ou seja, eu me afastei um pouquinho da configuração em torno da qual eu linearizei. Afastei um para baixo aqui e um para baixo aqui. E aí, quando eu avalio esse z linear nesse ponto 5, 10, eu obtenho 49. Mas, se eu avalio a função no linear, que é 5 vezes 10, eu obtenho 50. Ou seja, se eu desviar um ponto aqui para baixo no x e um ponto para baixo no y, eu tenho um erro de aproximadamente, ou exatamente 2% da configuração em torno da qual eu quero linearizar. Vamos agora para exemplos mecânicos, né? Então, tem um caso, vocês já estão craques nisso, né? Todo mundo fez dinâmica 2. Eu tenho uma barra pendular. Eu parametrizo aqui o meu sistema com esse 1 grau de liberdade, eu tenho um ângulo θ. Eu tenho um ponto O aqui em cima, que é o ponto onde eu estou fazendo aqui minha rotação. O movimento é no plano, então a barra pendular que está vibrando está se deslocando aqui no plano. E a gente descreve as equações. Eu acho que a maneira mais fácil de chegar nas equações de movimento do sistema é considerar que a resultante dos momentos aplicados nesse ponto daqui vai ser igual à variação da quantidade de movimento angular do sistema em relação a esse mesmo ponto O. Eu posso usar essa fórmula diretamente, porque o ponto O é um ponto fixo, e aí quando eu substituo aqui a variação de H, eu tenho I, θ dois pontos, onde o I é o momento de inércia do sistema em relação ao eixo que passa aqui pelo ponto O. Do lado direito eu tenho uma força da gravidade que atuando no meio da barra, por isso que aparece aqui um mgl sobre 2 seno de θ, então tem um momento querendo fazer a barra voltar para a posição de origem, 0. E eu sei, olhando a tabela ou fazendo a integral, eu chego no valor desse I, em relação ao ponto O, que é 1/3 de ml2, onde L é o tamanho dessa barra. Acho que eu defini aqui todo o problema. Faço aqui uma divisão por 1/3 ml2 para deixar o θ dois pontos sozinho e chego nessa minha equação, que é não linear, porque eu tenho um seno de θ. E aí o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro slide, depois eu vou fazer o exercício completo, é falar o seguinte, muitas vezes a gente faz isso, você fala, pô, eu tenho um seno, mas se eu quiser linearizar em torno da origem, eu sei que o seno de θ, ele é aproximadamente θ se eu estou perto de 0. Então, eu vou fazer isso, né? Vou substituir esse seno de θ aproximadamente θ, e eu chego aqui nessa equação, e isso foi suficiente para eu linearizar. Mas a gente quer aqui ter uma sistemática que valha para problemas mais complicados. Né? Então, finalmente, eu cheguei no sistema de interesse, que é o sistema mecânico, o sistema de engenharia que eu estou analisando, onde eu defino o meu estado, que está relacionado com os graus de liberdade e as derivadas, se eu tenho um sistema de segunda ordem. O que eu vou fazer é expandir em série de Taylor e pegar só o termo linear, e eu vou fazer isso em torno de uma configuração de interesse.
É um U específico e um X específico. E aí eu repito a fórmula, né? Só que agora, aquela fórmula que eu coloquei quando eu tinha duas variáveis, ela agora é um pouco mais complicada, porque eu tenho matrizes ao invés de escalares. Então eu tenho aqui a derivada do x, que é a minha função, né? Menos a função avaliada nesse ponto, que eu tenho interesse de linearizar em torno desse ponto, vai ser igual à matriz jacobiana, derivada em relação ao x, avaliada no x em torno do qual eu quero linearizar, e o também dessa configuração, vezes x menos o x da configuração que eu estou considerando. E aparece aqui outra matriz jacobiana, mas agora eu vou derivar em relação aos u's. E vai aparecer aqui do lado u menos o u em torno do qual eu quero linearizar. Então, se eu compacto um pouco mais essa expressão, eu vou chamar o j x de a, vou chamar essa diferença de delta, vou chamar essa diferença de delta, vou chamar esse ju de b, e vou chamar essa diferença de delta x ponto. Então, comecei a recuperar alguma coisa parecida com o que eu tinha no caso linear, que eu estou linearizando o sistema. Então, eu tenho aqui que esse delta x ponto vai ser igual a delta x mais um b delta u. E para ficar mais explícita ainda a equivalência, né, se eu linearizo em torno da origem, significa que meu x aqui é zero, meu u é zero, e o resultado aqui estou considerando zero também, o que vai acontecer é que eu tenho x ponto igual a ax mais bu, que é a primeira equação que eu tenho para o meu sistema do espaço de estado. A equação que falta é o y igual a cx mais du. E a gente pode seguir o mesmo procedimento para achar a matriz jacobiana que vai estar relacionada com C e a matriz jacobiana que está relacionada com D, que vão ser obtidas, ao invés de fazer essa jacobiana considerando a função x ponto, a gente vai fazer a jacobiana considerando a função y. Mas, normalmente, esse daqui não é um problema, porque aqui a gente já está escolhendo as saídas do sistema que eu vou observar e verificando se eu tenho um problema aqui ou tem uma característica da entrada influenciar nessa medição. Então, o importante para mim é linearizar esse sistema daqui e deixar bem claro quem são as matrizes A e B no meu sistema. Então, voltei aqui para o meu sistema da barra pendular. Peguei esse sistema e defini, como a gente vem fazendo, o estado, que vai ser igual à variável dependente, que é o θ, o grau de liberdade, e a sua derivada, que, pela minha definição aqui, vai ser x1, x2, pela minha notação. Então, a gente vai escrever quem é esse meu vetor aqui, a minha equação no espaço de estado. Vai ser x ponto, lembrando que x ponto é θ ponto, θ dois pontos. E lembrando que eu estou criando uma equação extra aqui, onde a primeira equação vai ter uma igualdade θ ponto igual a θ ponto. Então, essa primeira equação eu coloco só x2 aqui, porque o x2 está relacionado com θ ponto. E embaixo vai aparecer aqui um menos, passei tudo para a direita, menos 3 meio de g sobre L, etc., que é a equação do meu sistema. Se eu derivo essa primeira função, que é x2, em relação a x1, eu obtenho zero. Se eu derivo em relação a x2, eu obtenho 1. Se eu derivo a função de baixo em relação a x1, eu vou aparecer aqui com menos 3 meios de g sobre L, derivada de seno, cosseno de x1. E se eu derivar em relação a x2, eu tenho zero. Vamos ver se eu cheguei em alguma coisa parecida. Está aqui. Derivei em relação a x1, em relação a x2. A segunda função derivada em relação a x2 e essa daqui que eu derivei em relação a x1. Então, obtive aquela matriz, eu tenho que avaliar no ponto x1, x2 igual a zero, porque é o ponto de origem em torno do qual eu quero linearizar esse sistema. Então, quando eu faço isso, cosseno de 0 igual a 1, eu obtenho essa matriz jacobiana. Se eu derivo agora essa função em relação a u, em cima não aparece u, embaixo aparece essa expressão de u, então eu
derivo em relação a U, cheguei em 3 sobre ML2. Está aqui a minha matriz B. Obtive B, obtive A, acabou o problema de linearização. Cheguei no meu sistema linearizado, nessa configuração aí, quer dizer, linearizado em torno dessa configuração, e para essa formulação do espaço de estados. E a gente verifica que a gente recupera o sistema original linearizado, a equação linearizada. Só para aqui está faltando um 3 sobre ML2, que eu já tinha feito essa divisão, né? Mas eu esqueci de colocar aqui. Então depois eu vou consertar, está faltando aqui um 3 sobre ML2, que é o que aparece aqui. Ele coloca aqui duas equações, onde eu tenho, né, se eu colocasse de forma vetorial, eu tenho x ponto, vetor, é igual a uma função não linear, vetorial, porque eu tenho dois elementos de x. Esse que eu tenho. Nem tem um aqui na jogada. Então, o que a gente faz aqui? Vamos linearizar em torno da origem. Se a gente vai linearizar, a gente vai pegar essa primeira linha daqui, derivar em relação a x1, aqui o resultado, derivar em relação a x2, aqui o resultado. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas depois vocês dêem uma olhada. É só um derivado simples aqui. Faço o derivado da linha de baixo em relação a x1 em relação a x2, chego nessa matriz, que depende de x1 e x2, né, depende de x, ou seja, ela não é a matriz ainda que eu quero. A matriz que eu quero é a matriz que é avaliada no ponto onde eu quero linearizar, no caso aqui até um ponto de equilíbrio. Então, se eu quero linearizar em torno desse ponto zero, eu substituo x1 e x2 por zero e chego nesse resultado, 0, 0, 0, menos 1. Então, está aqui a matriz que corresponde ao meu sistema linear. Então, eu acabei de transformar esse sistema não linear num sistema x ponto mais ax, que é um sistema linear. E aqui eu nem tenho o forçamento U e também não estou interessado no y. Então, quais são os tipos de respostas que eu tenho desse sistema? Então, quando eu venho aqui nesse sistema específico, eu tenho essa matriz, uso a minha estratégia, né? Escrevo o meu polínômo característico, é determinante de A menos lambda I é igual a zero. Chego nos meus lambdas, no caso aqui lambda 0, lambda menos 1, e aí eu tenho, nesse caso aqui, uma certa dificuldade para chegar a alguma conclusão, porque esse ponto zero daqui, ele dificulta aqui uma conclusão mais definitiva sobre a estabilidade do sistema. É só para fechar essa parte das respostas, que vocês já estão acostumados, só para a gente visualizar. A gente tem aqui, a gente tem aquela matriz, a matriz do sistema, então eu cheguei no meu sistema linearizado, finalmente. Estou preocupado aqui só com essa parte do sistema, sem o forçamento e sem as medições. E aí eu quero olhar só para o sistema e a partir de A eu quero tirar algumas conclusões. E como a gente já viu que uma resposta, a solução proposta para o meu sistema é alguma coisa desse tipo daqui, dependendo, e o lambda obtido a partir do determinante de A menos lambda I igual a zero, então, a partir dessa equação aqui de baixo, que é a equação característica, a gente chega no polínômo característico, a gente obtém os lambdas e a gente sabe que esses lambdas vão definir as respostas desse meu sistema, é o sistema grande, né? Um sistema com vários graus de liberdade. E a gente vai tirar algumas conclusões e verificar algumas respostas, né? Por exemplo, se os lambdas têm parte real, alguma parte real positiva, né? Ele é complexo, mas tem uma parte real positiva, ele vai ser um foco instável, né? Ele vai começar do zero, por exemplo, e vai começar a ir embora uma certa oscilação. Se ele é complexo, mas tem uma parte real negativa, é o contrário. Começa de algum lugar e vai ficando cada vez mais próximo da origem. Se os lambdas são só reais, né, positivos, e a partir desse nó daqui ele vai embora. Ele começa de um lugar e ele vai embora. Se os lambdas são negativos, aí ele tem um nó instável. Ele não oscila, mas ele vai, o sistema vai voltar, daqui a pouco eu mostro aqui umas simulações, ele vai voltar aqui para a origem. E se eu tenho um real positivo e negativo, é o que a gente chama de ponto de célula, sistema oscilador harmônico, onde eu tenho M, C e K, chego nessa matriz que a gente já chegou algumas vezes.
A gente sabe que é a resposta desse tipo. Então, vamos ver como é que fica o problema característico. Para alguns casos. Né? Caso 1, massa igual a 1, K igual a 1. O que vai acontecer aqui é que eu tenho os lambdas imaginários, né? O J é raiz de menos 1, passo de fase, que a gente chama, que é Z de um lado e Z ponto do outro. E quero também desenhar o plano complexo. Então, o plano complexo, que é real e imaginário, eu tenho um J aqui em cima e um J aqui embaixo. No caso desse espaço de fase, o que a gente vai ver é que a gente começa em algum lugar esse sistema a girar, para sempre. Se eu incluo um amortecimento, já vimos isso também, né? Aparece no real positivo, no real negativo, tem o real aqui, tem o imaginário aqui, agora sim eu tenho dois polos, tem aqui essas duas lambdas que aparecem nesse plano complexo, e o espaço de fase, né, que eu tenho Z e Z ponto, eu começo em algum lugar, e aí quando eu começo nesse lugar, o que vai acontecer? Quer dizer, eu tenho uma velocidade que é positiva, eu tenho uma posição que está tirando o sistema do centro, e é o que vai acontecer, assim, por conta da velocidade, eu começo a andar ainda no sentido de aumentar o meu deslocamento, mas já essa velocidade começa a diminuir, e eu começo, e assim, o termo da rigidez começa a trazer o sistema de volta para a origem. Como eu tenho amortecimento, o que vai acontecer é que eu vou gerar esse foco estável. Então, se eu tenho um C negativo, aqui quando eu desenho o plano complexo, eu fico para o lado direito, e se eu olhar a minha resposta, que vai começar em algum lugar, vou posso começar aqui perto de zero, o que vai acontecer é que o sistema vai oscilar, mas vai embora. Agora com C0, agora eu coloquei K negativo, e esse aqui é um caso onde eu tenho um polo aqui do lado positivo, outro polo negativo, então tem um sistema também com problemas de estabilidade, porque quando eu colocar aqui no espaço de estado, o que vai acontecer é que ele vai começar em algum lugar e ele vai embora. Aqui é o Z e aqui é o Z ponto. Os últimos slides aqui, eu estou mostrando que mesmo um sistema com mais graus de liberdade, então que eu estou considerando um sistema com 2 graus de liberdade, Z1, Z2, no caso aqui tem 3 molas, eu tenho que amortecimento, que eu estou chamando de um constante B entre esses dois carrinhos, eu tenho a massa dos carrinhos, verifiquem aí que eu posso escrever a massa, amortecimento e rigidez dessa forma, as matrizes, e aí o que a gente faz é definir o estado do sistema, que são os graus de liberdade e as suas velocidades. Escrevo da mesma maneira, então é bom vocês fazerem lá um paralelo com o sistema com grau de liberdade, porque a gente fez exatamente a mesma coisa, só que agora, ao invés de ter um zero, eu tenho uma matriz com zeros, ao invés de ter 1, eu tenho uma matriz de identidade, ao invés de ter K sobre M, menos K sobre M, eu tenho menos a inversa de M vezes K, e aqui menos a inversa de M vezes C. Aqui embaixo eu verifico que eu tenho a equação do meu sistema, essas duas equações definem a equação do meu sistema. Aqui não tem forçamento, não tem os Z1 e Z2, aparece só o Z1 ponto e o Z2 pontos, que é exatamente o que aparece aqui em cima. Então, a primeira equação tem aquela igualdade das velocidades. E aí vem a pergunta, né, que eu quero colocar aqui, que são as opções que eu tenho, eu vou fechar com isso, as opções que eu tenho de resposta que eu quero medir nesse sistema. Estou dizendo que esse lado aqui é zero, então eu quero saber quando eu vario a matriz C, o que eu estou variando aqui da minha medição de maneira um pouco mais explícita. Só de curiosidade, né, se a gente calcula os autovalores da matriz A, a gente obtém essa resposta. E quando a gente obtém essa resposta, a gente verifica que a parte real é negativa e os lambdas aparecem em pares conjugados, então eu já sei o tipo de resposta que eu vou ter, que é uma resposta que oscila, mas é uma resposta que, sei lá, se for aqui Z1 e Z1 ponto, por exemplo. Ela oscila, mas ela vai perdendo energia e acaba convergindo aí para a origem. Vamos colocar algumas opções, né? Eu estou colocando aqui uma opção de C,
que é o 1, 0, 0, 0. Nesse caso aqui, eu tenho apenas uma saída. Lembra que eu vou multiplicar o C para obter o Y. Eu vou multiplicar C por Z1, Z2, Z1 ponto, Z2 pontos. Se eu tenho esse C, que é uma linha, multiplico por essa coluna, vai sobrar só o Z. Aqui. Então, esse é o caso, digamos, clássico. Né? Estou preocupado só com aquela primeira saída, que é a saída onde eu estou colocando a força. Mas eu posso estar interessado em outra saída. Então, ao invés de pegar, de calcular, de medir Z1, eu quero medir Z2 pontos. Se eu estou pegando Z2 pontos, o C vai ter que ser igual a 0, 0, 0, 1, porque eu estou pegando agora a última componente desse estado. Se eu quiser ainda medir uma saída só, mas eu estou fazendo a diferença entre dois estados, eu também posso fazer isso. Então, tenho C menos 1 mais 1, 0, 0. Então, vou pegar aqui menos Z1 mais Z2. Então, essa daqui é a saída que eu estou obtendo, caso eu escolha essa matriz C. E, finalmente, eu posso querer não sair com apenas um escalar. Eu quero sair com um vetor, quero ter duas saídas, por exemplo. Então, eu quero sair com a velocidade, Z1 ponto e Z2 ponto. Se eu escolho a matriz dessa maneira, a primeira componente de Y vai ser igual a Z1 ponto, e a segunda componente, estou pegando aqui o último termo, vai ser Z2 ponto. Então, está aqui a saída que eu tenho, caso eu use essa matriz C.